de maneira gratuita para divulgação. Então, eles têm vários setores e essa pesquisa é sobre Higher Education Edition. Eles dizem que dentro, essa pesquisa é agora do começo do ano, 2012. Eles dizem que, claro que eles têm atuando muito mais no mercado norte-americano de educação. O que eles estão dizendo, isso vai começar daqui a vários anos, sabe, sei lá quando. Mas que em 12 meses a gente vai ter os celulares como sendo utilizados em aula, de uma maneira com um monte de testes, né? Na educação, a education, os tablets. Daqui a 2 ou 3 anos, a aprendizagem baseada em games, esse é o meu foco, que é o que me interessa, mas que vai ter muito games sendo utilizado em educação e universidades. E o que eles estão chamando de aprendizagem analítica, que é mais ou menos o seguinte: eles pegam o estudante, vão acompanhando periodicamente e para saber exatamente em que ponto se encontra a aprendizagem dele, no sentido de encaminhar os seus estudos para aquilo que ele precisa especificamente. É uma coisa bem direcionada, bem personalizada. E daqui a 4, 5 anos, o que eles estão chamando de computação baseada em gestos, que já existe hoje, e o que eles estão chamando de internet das coisas. E é interessante que o Tarcísio falou da internet das coisas, só que aquilo que eles dizem na pesquisa é um pouquinho diferente do que o Tarcísio colocou. Porque a internet das coisas no ensino seria: você clica lá numa mesa e aparece o nome da mesa em inglês, do que a mesa é feita, onde foi fabricada, enfim. 1000 coisas com referência a alguma coisa específica. Claro que isso daqui é para o mercado americano, e o que a gente tem hoje em dia, principalmente em São Paulo, né, aqui na capital, são muitas escolas já utilizando tecnologia com alunos, não exatamente games como a gente imagina que possa ser no futuro, mas já utilizando muita coisa em termos tecnológicos. Utilização de tablets, uma série de coisas. Eu consigo imaginar daqui a alguns anos a gente fazendo viagens virtuais pelo Louvre, com óculos 3D, numa sala de aula, indo visitar outra pirâmide lá no Egito, né? Nossa, gente, ia ser outra sala de aula, com certeza, né? O pessoal ia amar uma coisa dessas. E não está tão distante assim. É que o investimento, o que eu andei pesquisando nessa minha primeiro mestrado aqui, é que o investimento que se faz para desenvolver um game comercial, um game de aventuras, um game, né? O investimento é muito alto, o retorno é muito grande. Já nos games educacionais, isso ainda não está acontecendo. Mas como eu sou otimista, eu espero que isso aconteça no meu mandato ainda, tá, gente? Para que eu possa ver. Claro que quando a gente pensa em avanço tecnológico, se a gente colocar tudo isso em um dia, a gente está muito recente ainda, né, pessoal? Porque a web, olha só, né? Seria como se o mundo tivesse começado aqui no horário zero, há 1,8 milhão de anos atrás, nós tivéssemos às 23 horas 50 minutos 58 segundos, tivesse aparecido a web, e nós estamos agora às 24 horas daquele primeiro dia de criação, hoje, trabalhando com tudo isso. Então, como alguém já comentou nas mesas anteriores, é muito recente ainda. É que é fascinante todo mundo novo que isso pode trazer para a humanidade como um todo. Quando a gente pensa, eu gostei muito de estudar o Pierre Levy, e uma coisa que não tinha me passado antes, quando ele compara as figuras do tempo, né, a oralidade e tudo mais. Uma coisa bem rápida, porque isso aqui é bem extenso, mas vou fazer um primeiro bem geral. Ele fala que antigamente a gente tinha oralidade primária, não existia escrita. Então, como é que era a figura do tempo? Era um círculo. Então, as pessoas se reuniam em círculos, dançavam em círculos, faziam, né? Tudo era em círculo. Porque, na verdade, as coisas iam e voltavam sempre iguais. Não tinha coisa nova. O que era novo era alguma coisa que alguém introduzia na hora de contar uma lenda. Né? Como é que era o saber? A narrativa em círculo, o mito contado em círculo, os ritos, as danças. E as danças e os ritos tinham também como ideia preservar a história, preservar a narrativa, preservar os costumes e os hábitos de um lugar. E o critério dominante que a gente tinha era a permanência, era ficar o tempo todo ali. Aqui tinha que ter um significado. Quando a gente entra já na época da escrita, a coisa muda. Porque agora o conhecimento é estanque. Pessoal, depois eu vou deixar esses slides lá no blog também. Se alguém quiser pegar, tá? Para acessar. Assim, de repente, fica mais fácil. Porque tem que ser correndo. Você me sinaliza o tempo? Você me sinaliza o tempo, Ana? Você me sinaliza o tempo? Eu não sei que eu vou. Tudo bem? Obrigada.
Ah, perdão, você está indo, só. Quando a gente chega na época da escrita, a coisa muda, porque agora não é mais uma coisa circular, a coisa é escrita em linhas. Né? Quando chega a imprensa, isso basicamente. A forma de se ver agora está concentrada. Começou primeiro lá, né, nos monastérios. Agora você tem um livro, tem uma teoria. Se alguém quer contrapor aquela teoria, vai escrever outro livro, interpreta, reinterpreta, mas ainda é algo muito sólido, muito estanque, muito fechado. O critério dominante aqui é o critério de existe uma verdade universal e essa verdade tem que ser conhecida. E se eu quero criticar, eu tenho que criticar dentro do esquema do livro original que foi feito, que ainda que acontece na academia, né, gente? Porque a gente trabalha ainda dessa forma na academia. Com a informática e principalmente a internet, não tem mais essa coisa de linhas. Pode ser um ponto, pode ser um segmento, um pedaço. A forma de saber muda um pouco, porque assim, com a internet eu faço previsões, faço simulações, eu mudo, pego uma coisa, junto com a outra, reúno, pego. Ninguém está muito preocupado, inclusive hoje em dia, tudo bem que tem um aspecto positivo e negativo, como tudo na vida. Mas ninguém está muito preocupado em atrás de muito autor, as pessoas querem mudar, pegar, modificar, juntar. Bom, a gente viu pesquisas acadêmicas aqui de juntar pauta musical com sons, tudo isso fica muito mais fácil pela internet. O critério dominante aqui agora é a mudança, a novidade, a velocidade. Né? Ninguém mais é dono de uma coisa. As coisas vão se juntando. Tanto assim que tem softwares criados coletivamente, tem livros, tem teses, tem pesquisas feitas coletivamente. Isso era inviável antes da internet. Então, realmente, o que eu não tinha pensado antes de ler o Levi é que é um mundo novo, não é mais aquele mundo dos livros que a gente tinha. Pessoal, eu sou meio antiga, eu me lembro que na minha época a coisa mais maravilhosa do mundo era ter uma enciclopédia em casa. Gente, ter enciclopédia era status. Quando eu ganhei meu salário, eu comprei 3 enciclopédias a prazo. Era o maior prazer da minha vida. Meus filhos fizeram escola, consultando, chamando os amiguinhos para vir na minha casa. Gente, isso era maravilhoso. Quem não passou essa época não tem ideia do que era o status. Né? Gente, era muito status na enciclopédia. Hoje em dia, internet em qualquer canto do mundo, né? Uma coisa que eu fui investigar também é o quanto os games poderiam ser atraentes para fins de educação. E aí me chamou muito a atenção a Jane McGonigal, que fez uma palestra num grupo chamado TED de pesquisas, e que, muito jovem ainda, 35 anos, ela é PhD em Educação, Design de Jogos Online, e ela é diretora de desenvolvimento de pesquisa de games do Instituto Futuro, em Palo Alto, na Califórnia. E ela escreveu um livro, deixa eu ver, janeiro deste ano, não tem em português, que se chama Where It Is Broken, Why Games Make Us Better and How They Can Change the World. Eu me apaixonei pela ideia de games poderem mudar o mundo, porque isso tem a ver com a educacional. Bem, o que ela faz simplesmente é uma coisa maravilhosa, é só jogar a Jane McGonigal na internet, vocês podem acessar. Ela fala uma coisa que parece louca, mas que faz sentido. Ela diz o seguinte, ó. O jogo mais jogado em rede no mundo inteiro é World of Warcraft. Muita gente conhece e já jogou. Hoje em dia se joga 3 bilhões de horas por semana desse jogo no mundo inteiro, são todas as horas de todo mundo. O que ela diz? Que segundo estudos, depois de 10 mil horas você fazendo a mesma coisa, você exercitando uma mesma competência, você vira um mestre no assunto. A pergunta dela é, essa rapaziada, quando chega aos 18 anos, tem 10 mil horas de jogo de videogame. Eles são especialistas, sim. O que eles são especialistas? Normalmente em salvar mundos. Mundos fictícios que não existem, mundo lá não sei onde, o mundo sendo invadido, essas coisas todas. E a proposta dela é, e se ao invés de salvar mundos fictícios, as pessoas dos games salvassem mundos reais? Por que não propor desafios da nossa própria humanidade, já que, segundo a ficção, a gente se encaminha para o pior, não é isso? Por que não propor jogos para a humanidade, onde a gente dá ideias de como salvar o mundo? E é isso que ela faz. E a proposta dela é, para que isso seja bom, a gente precisa jogar 21 bilhões de horas por semana. Jogando coisas. E ela fez vários jogos, construiu vários games, que tem a ver com o petróleo acabou, e agora o que a gente faz, como desenvolver líderes sociais, aí você faz uma série de tarefas, e você ganha informações de como trabalhar com comunidades, enfim. São jogos voltados para educação de sustentabilidade, para adultos.
jovens e adultos. Bem interessante. E aí, nesse mesmo livro, eu fui atrás das fotos. Alguém tem ideia do que são essas fotos aqui? O que essas pessoas estão fazendo? As fotos são de um inglês chamado Toledano, e que ele se recusava a fazer fotos de rosto de pessoas, porque ele dizia que as pessoas, quando eram fotografadas, faziam pose. Ele odiava a gente que fazia pose. Até descobrir que essa é a cara que o pessoal faz num jogo de videogame quando está conquistando aquela coisa assim. Essa é a cara que o pessoal faz, que vocês provavelmente já fizeram um monte de vezes, não foi? E aí ela falou uma coisa bem interessante. Por que é tão legal jogar? Por que a pessoa trabalha 8 horas, chega em casa e joga mais 12? Por que a pessoa, no final de semana, ao invés de descansar em sexos amigos, vai jogar? E ela fala, porque no jogo existe uma coisa maravilhosa que a gente chama de vitória épica. É aquela vitória grandiosa, maravilhosa, aquela coisa que eu não consigo na minha vida mesquinha, na minha vida de pegar o ônibus do subúrbio, na minha vida de pegar o ônibus lotado, mas que no jogo eu consigo liberar o mundo de uma grande ameaça, eu consigo conquistar novos universos. Então, isso é o que ela chama de vitória épica. Isso foi uma das coisas que eu investiguei também na minha dissertação, porque tem tudo a ver com aquilo que é dito pelo Campbell, onde ele fala da história do herói, do mito do herói. Porque no game o que acontece é isso, é alguém que não tem muita condição, que de repente consegue energias, consegue poderes, vai se empoderando, vai conseguindo ser super e consegue fazer alguma coisa fantástica que muda a humanidade, muda o universo, muda a cidade onde ele mora. Isso é o que ele chama de vitória épica.